Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje do podcast Com Propósito. Eu sou Lilian Rosa e vamos tratar de um tema que muitos de nós já enfrentamos em algum momento da nossa vida. Aquele ciclo de autopiedade, onde parece que o mundo está contra nós e que nada dá certo em nossa vida. Você já disse ou já pensou frases como estas? Por que sempre isso acontece comigo? Você não entende minha realidade. Se soubesse o quanto eu sofro, saberia que não é tão fácil para mim resolver a situação quanto é para você. Eu faço tudo e mesmo assim nada muda em minha vida. O problema verdadeiro é que ninguém me entende. Estas são frases comuns de pessoas que apresentam um comportamento de lamentação constante sobre a vida, sempre dizendo que não podem fazer nada para mudar a sua realidade. Também são comuns entre aqueles que têm dificuldade em assumir seus erros, as suas escolhas, bancar as suas escolhas e as consequências que vêm junto com elas. Se você vivencia esses sentimentos frequentemente, é hora de acender a luz de alerta. Pode ser que você esteja preso em um ciclo de vitimismo, de autopiedade. Para sair disso, o caminho é descobrir o poder que existe dentro de você. Quebrar esse ciclo e recuperar o controle sobre sua vida. Mas o que é vitimismo? Para explicar de uma maneira simples, podemos dizer que o vitimismo é um estado da mente e da alma, no qual nos colocamos como vítimas permanentes das consequências e das circunstâncias da vida, acreditando que não temos nenhum poder para mudar o que acontece no nosso cotidiano. Enquanto estamos presos a este sentimento, parece que a vida trava, que nada dá certo. Em resumo, temos uma enorme pena de nós mesmos. Ficamos mergulhados nesta autopiedade, sem enxergar que é justamente esse vitimismo que é uma das razões para estarmos presos, parados, estagnados, sem reação, sem assumir a nossa parcela de responsabilidade pelas coisas que nos acontecem, pegar as rédeas da situação e seguir em frente. Veja um exemplo prático. Imagine que eu trabalho em uma empresa que proíbe o uso de redes sociais no celular durante o expediente. Muitos de vocês já devem trabalhar numa empresa como essa, não é? Mas escondido eu vou lá e pego meu celular o tempo todo para dar aquela olhadinha no WhatsApp. Meu supervisor um dia me pega no flagra e chama minha atenção, porque não seguia as regras da empresa. Como eu costumo reagir a esse tipo de situação? 1. Assumo a responsabilidade por não ter seguido as regras da empresa e digo, de fato, errei. Ao escolher trabalhar nesta empresa, eu sabia que não podia usar o celular durante o expediente e mesmo assim eu fiz. Ou assumo a postura de vítima. Vou lá e dou uma justificativa infundada para o meu supervisor, dizendo que a minha situação é diferente dos outros, que eu tenho muitos problemas para resolver e não posso ficar sem olhar o WhatsApp. E ainda finalizo insistindo que ele precisa entender a minha situação e me ajudar. Ou pior, fico contando para todo mundo que meu supervisor me persegue. Falo que não sei o que acontece porque todo mundo me persegue em todo lugar que eu trabalho e que esse chefe não foi diferente. Ele pega no meu pé por nada. Ou seja, não assumi a responsabilidade pelo meu erro. Conviver com alguém que sempre se coloca num papel de vítima, como dessa história que eu contei, que se lamenta o tempo todo, que tem uma visão derrotista da vida e que não assume as suas responsabilidades, não é nada fácil, pessoal. Essas pessoas acreditam que sempre precisam de alguém que resolva os seus problemas por eles. Acreditam que a sua felicidade depende das atitudes dos outros, das ações dos outros. Por exemplo, eu só vou ser feliz se o meu marido for romântico comigo. Eu só vou ser feliz quando fulano me tratar bem. Eu só vou ser feliz quando os chefes me tratarem bem. E a gente sabe que não é assim que a banda toca na vida. Então, o que podemos fazer quando percebemos que alguém que conhecemos ao nosso redor está se vitimizando?
Primeiro passo, vamos tratar com carinho e respeito. A dor do outro precisa ser validada. Mas não é possível e não pode apoiar esse tipo de atitude, de lamentação e vitimização constante, porque aí você não está ajudando a pessoa a sair desse ciclo. Também não vale a pena brigar, nem se deixar levar pelas emoções. Em vez disso, procure conversar e explique para essa pessoa que cada um deve se responsabilizar pelas suas próprias escolhas e por seus atos. Mas vale lembrar, gente, que a pessoa que se vitimiza também é muito afetada por suas próprias atitudes. Por conta do seu comportamento, as pessoas que convivem com ela acabam se afastando, ela fica isolada socialmente. No trabalho, geralmente tem problemas com os colegas e com a chefia, porque em geral costumam culpar os outros ou as situações da vida por tudo que lhes acontecem, evitando sempre assumir as responsabilidades pelos erros que cometem. É difícil trabalhar com um colega assim, não é? Então, aí vem a pergunta de ouro. Será que eu me comporto assim de vez em quando? Ou sempre? Ou será que eu me comporto assim mais vezes do que eu gostaria? Será que me convenci de que não tenho poder diante dos meus problemas e dos desafios da minha vida? Se a resposta for sim, chegou a hora de descobrir o poder que existe dentro de você. Sem autopiedade, mas também sem se culpar por tudo. Achando que é obrigado a resolver tudo sozinho para que pensem que você é uma pessoa forte, resolvida. Uma verdadeira mártir que sofre pelo outro. Não, nem uma coisa nem outra, gente. O caminho do meio, do equilíbrio é fundamental. Vamos pensar juntos em alguns desses caminhos para mudarmos esse comportamento. Primeiro, assuma a responsabilidade por suas escolhas, por mais que isso seja doloroso. Nós não podemos controlar tudo na vida, pessoal, mas podemos escolher como agir diante das situações indesejadas. Quando erramos, o melhor caminho é assumir a parcela de responsabilidade que nos cabe e dizer que a culpa ou a responsabilidade do outro é dele, não diz respeito a mim. Aprenda a distribuir também responsabilidades para os outros, delegar. Imagine uma situação de sobrecarga de trabalho comum a muitas mulheres como nós. Entre trabalho, cuidado com os filhos, com a casa e as múltiplas tarefas, o cansaço bate e às vezes nós mulheres nos perguntamos: por que sou sempre eu que tenho que fazer e resolver tudo? Nossa, eu mesma já disse isso tantas vezes. Esse é um momento de reconhecer nossos sentimentos, mas também é um momento de agir. Se eu não estou dando conta, ao invés de eu me vitimizar e ficar me lamentando pelos cantos, vamos lá, bora dividir as tarefas e, acima de tudo, parar de aceitar o papel de mártir, daquela que tem que aguentar tudo na vida. Você tem o poder de dizer não. Não, eu não estou dando conta. Eu preciso de ajuda para ter equilíbrio na minha vida. Um outro aspecto, muda de perspectiva. Quando vier o pensamento, por que isso acontece comigo, troque por outro. E diga o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Se não para resolver, pelo menos melhorar. Esta simples mudança de perspectiva tira você da estagnação, da paradeira. Sabe aquela paradeira na vida? E te coloca em movimento para realizar ações para tentar sair daquela situação indesejada. E por último, gente, procure ajuda. Muitas vezes esse forte sentimento de vitimismo e pena de nós mesmos, vem acompanhado de tristeza, mágoa, angústia. E se não forem tratados, podem levar a quadros depressivos. Buscar ajuda, terapia, psicólogo, roda de conversa, grupo de apoio, buscar conversar com os amigos sobre os seus sentimentos, nos ajuda a entender o porquê nós estamos parados naquela situação que não nos agrada e não tomamos uma atitude. A chave está no reconhecimento da nossa responsabilidade sobre a direção que queremos dar na nossa vida. Saber pedir ajuda e fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia. Dê o primeiro passo. Quando escolhemos agir, por menor que seja o primeiro passinho,
retomamos a rédea das nossas vidas. Reconheça seus sentimentos, mas não se prenda a eles. Deixe ir a mágoa, deixe ir a raiva e encontre o poder que existe dentro de você. Obrigada por estar comigo. Se você gostou, compartilhe com as outras pessoas que também estão nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!